Olá pessoal, então agora eu vou começar a gravar a segunda parte sobre o vídeo dos povos originários do material que eu enviei para vocês, tá? Então eu estava falando sobre os Tupinambás, que é um povo originário do litoral, do atual território do Brasil, e talvez seja o primeiro povo que teve contato com os europeus, os Tupinambás, os Tupiniquins. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Tupinambás. Eu estava falando para vocês sobre os xamãs, né? Que era uma pessoa que existia lá dentro do grupo dos Tupinambás, que era dedicada aos rituais religiosos, tá? Essa pessoa ela também conhecia plantas medicinais, ela se dedicava aos conhecimentos medicinais do grupo, mas ela não era um chefe religioso, tá? E também não era um chefe político do grupo. Mas quando o grupo precisava tomar alguma decisão, ele recorria ao xamã para ouvir um conselho, como um conselheiro. Os grupos originários, os povos originários do Brasil, eles têm muito essa cultura de recorrer aos anciões, né? Para ouvir a voz dos ancestrais e tomar alguma decisão. Sobre os Tupinambás, diferente dos Cambeba, eles tinham, assim, a divisão do trabalho, tá? Eles não tinham uma divisão social, mas eles tinham uma divisão de trabalho. Por gênero, os homens, as mulheres, elas se dedicavam à agricultura. Então, eu até coloquei uma imagem para vocês, que vai aparecer lá, sobre uma cena agrícola, né? Então, as mulheres, elas se dedicavam à questão da agricultura. Já os homens se dedicavam à caça, né? Os Tupinambás, eles eram autossuficientes. O que significa isso? Eles não produziam mais do que eles precisavam consumir. E eles não realizavam comércio, eles não faziam trocas comerciais como os Cambeba. Quando a gente fala de comércio na questão dos Cambeba, não é que eles trocavam por moedas, porque os povos originários não conheciam metal, não conheciam a moeda, né? Não conheciam o dinheiro. Faziam trocas comerciais, né? Trocavam tecido por tal produto e tal. Então, os Tupinambás, eles não realizavam nenhum tipo de troca comercial e eles não cobravam tributos, diferentes dos povos pré-colombianos, né? Os astecas, os incas, que cobravam taxações de tributos. Os Tupinambás não cobravam nenhum tipo de tributo das aldeias, tá? E se em algumas aldeias não tinha um cacique que era um líder, em outras poderiam ter vários líderes, ou às vezes os líderes, esses caciques, eram por habitação, então cada habitação tinha um líder. Não havia um centro político nem religioso, como a gente viu nos astecas, que tinha a capital, Teotihuacan, que era Tenochtitlan, que era um centro político e religioso. Eles não tinham palácios, eles não tinham templos como essas civilizações que os espanhóis vão encontrar na América, tá? Mas, além disso, também havia aldeias rivais, às vezes da mesma etnia. Dos Tupinambás podiam ter uma aldeia lá que eram rivais, e eles guerreavam entre si. Outra curiosidade, e é uma coisa que despertou muita especulação sobre os Tupinambás, é que eles tinham um ritual nessas guerras que eles faziam, eles tiravam prisioneiros e eles tinham um ritual de antropofagia, ou seja, eles consumiam a carne dos guerreiros inimigos. Geralmente, não era todo o guerreiro, né, que passava por esse ritual que eles iriam comer a carne do inimigo. Eram os inimigos mais valentes, né? Porque eles acreditavam que estavam absorvendo os poderes e a alma desse guerreiro inimigo. Isso para os europeus vai provocar uma repúdia, porque o europeu era cristão, era contra a morte, né? Do outro, não de si próprio, né? E vai ter um alemão, né? Um explorador alemão chamado Hans Staden. Eu tenho o livro dele aqui, ó. Ele vai viajar 2 vezes para o Brasil e em uma dessas viagens ele vai ser capturado pelos Tupinambás. E ele vai conseguir, ele inclusive por algum momento vai ser preparado para ser consumido
pelos Tupinambás e ele vai conseguir escapar de ser preparado, ser jantado, né? Digamos assim. Deixa eu ver o horário. E aí o Hans Staden vai voltar lá para a Alemanha, para o Império Alemão na época, né? E ele vai escrever um livro com diversas ilustrações da época, mostrando, não sei se dá para ver aqui, mostrando o modo de vida dos Tupinambás, os seus costumes. Vai falar que ele vai falar sobre Deus, vai fazer uma cruz, vai pedir para fazer uma cruz, vai falar sobre como eles se organizavam na guerra, vai falar sobre os deuses que os Tupinambás adoravam, tá? Então, ali na atividade de vocês, eu botei uma imagem, que é uma imagem colorizada, porque as imagens do livro do Hans Staden, elas são em preto e branco. Essa imagem ela foi colorizada depois em 2004, mas essas gravuras que o Hans Staden fez, ele fez em 1556, logo depois que ele voltou, conseguiu escapar de ser preparado, de ser jantado pelos Tupinambás, tá? Essa imagem mostram mulheres, né? As habitações em forma circular, geralmente, cercadas, Tupinambás, as mulheres numa plantação de mandioca, colhendo mandioca, e bem no cantinho abaixo aparece o Hans Staden, branco, ajoelhado, nu, adorando uma cruz, e alguns indígenas na volta dele, tá? Então, o livro é muito bom, eu já li várias vezes. Hans Staden, 2 viagens ao Brasil, esse explorador, né? Claro que ele exalta muito a questão do cristianismo, né? E vai mostrar, tem um olhar totalmente europeu, o jeito que o europeu tá vendo os costumes indígenas, com muito horror, principalmente nessa questão da antropofagia, né? Do canibalismo, tá? Aí eu coloquei para vocês assim, após a leitura que vocês vão ler dos Cambebas, Tupinambás, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre como os povos que habitavam o território, eles preferem ser chamados, né? Eles não preferem ser chamados de índios, né? Ou pelo nome da etnia, ou pelo nome de povos originários. Depois eu peguei um mapa e eu quero que vocês me mostrem aonde os Cambeba habitavam no mapa. Então, eu quero que vocês me digam o nome da região que os Cambeba habitam. Se é norte, se é sul, se é sudeste, se é centro-oeste. Aí no textinho vocês vão ler e vão identificar que região é essa, né? Uma dica que eu dou é que fica no estado do Amazonas. Agora vocês vão me dizer que região que o Amazonas fica. Depois eu quero que vocês falem como é que era a sociedade dos Cambeba, quem é que liderava. O texto fala sobre isso. Quero que vocês expliquem como é que era a sociedade dos Tupinambá. E depois eu quero que vocês me digam quais as diferenças e quais as semelhanças que os Tupinambás e os Cambeba tinham, tá? Espero que vocês tenham entendido essa explicação, esse vídeo. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail Simone, deixa eu olhar o e-mail certinho para falar, simonehistoria25@gmail.com. Espero que vocês gostem, tenham uma boa semana, bons estudos e fiquem bem. Um abraço.